Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à última atividade da comunidade LibreOffice aqui no Concede 2013, com a palestra do Valdir Barbosa e do Douglas Gigliasi. Eles vieram aqui contar o case da Unesp Ilha Solteira sobre a questão de você ter o LibreOffice dentro da universidade. Então a gente vai ver esse primeiro caso. A gente tem até aqui, vou deixar para o Valdir falar, obviamente, mas hoje a Unesp, sinceramente, é um exemplo em termos de universidade aqui no Brasil, que está fomentando a adoção do LibreOffice e do arquivo ODF. Vou passar a palavra para o Valdir. Boa tarde a todos. Eu sou o Valdir e o Douglas vai ser meu parceiro também nessa apresentação. E nós vamos aqui falar justamente sobre como que nós fizemos a implantação do LibreOffice, de software livre, na Universidade Estadual Paulista, no campus de Ilha Solteira, que fica no interior de São Paulo. Bom, então quem é a Unesp? O que é a Unesp? É a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Ela está espalhada por todo o estado de São Paulo. Nós temos aqui 24 cidades, sendo 34 unidades que oferecem os cursos de graduação, pós-graduação, doutorado, tem a parte de pesquisa e extensão também. Ilha Solteira está no noroeste paulista, a gente vê lá para cima, e a gente vai falar então aqui do caso dessa cidade. O próximo slide aqui mostra um pouquinho da cidade, uma cidade pequena, tem cerca de 25 mil habitantes, e lá nós temos uma unidade da Unesp, que quando a Unesp ela foi instituída, a reitoria da Unesp era ter sido feita justamente em Ilha Solteira, tá? Mas ela sempre esteve em São Paulo, na realidade. Então, a Ilha Solteira também é bastante conhecida pela usina hidrelétrica de Ilha Solteira, por isso que eu coloquei uma foto também, e aqui lista também os cursos que nós temos lá no campus de Ilha Solteira. E eu coloquei também aqui um visual muito bonito que nós temos lá em Ilha Solteira, que é um pôr do sol maravilhoso. Tá? Então, essa é a cidade de Ilha Solteira. Vamos fazer um histórico aqui do processo, como que nós realizamos então a implantação do software livre na administração. Não foi na unidade como um todo, envolvendo a parte de vocês também, mas focamos primeiramente a administração. Então, em 2006 foi quando iniciou-se a ideia do projeto de implantação do software livre na administração da faculdade. Existia na época a comissão de informática, a comissão local, que ela definia quais eram os rumos de TI dentro da unidade. Tá? Na época o diretor era o professor Wilson Manzoli Júnior, e através dessa comissão de informática, juntamente com a diretoria, foi aprovado então o plano de implantação do software livre. Em fevereiro de 2008 foi quando a gente deu início à implantação. E na realidade, na época, a gente tem lá uma equipe de informática, mas depois que foi aprovado o projeto, quer dizer, quem que ia começar a fazer? Então, aí a gente, na realidade, eu decidi por mim mesmo começar então o projeto para fazer a implantação. E aí foi feita então a divulgação junto à comunidade, do que era o projeto, o porquê de se usar o software livre, quais eram os benefícios que a unidade ela teria com essa implantação. E a gente começou um projeto piloto capacitando os usuários nessas ferramentas, na Mozilla Firefox, Thunderbird, na época ainda era o LibreOffice, na parte de editor e plugin. A ideia inicial foi um projeto piloto, treinando o pessoal, um de cada área, para que eles fossem os multiplicadores. Só que essa ideia inicial não funcionou muito bem, porque o pessoal acabou não multiplicando isso e a coisa ficou meio parada. Então qual foi a ideia? A ideia era justamente capacitar todos os funcionários. Então, dando treinamento para os funcionários, a partir daí a gente começou de fato a colocar o software. Então, em março de 2008, a gente começou a fazer a instalação dos aplicativos, certo? Instalando esse pequeno pacote de software livre dentro do Windows mesmo, junto com a suíte Microsoft. Então, a ideia inicial não era tirar, tá? Era que o pessoal pudesse conviver com as duas suítes para se adaptarem na ocasião ao LibreOffice. Bom, 7 meses depois, a gente foi na máquina de cada usuário e removeu o Microsoft Office. Porque o pessoal já estava adaptado, aquela parte de suporte inicial que tinha necessidade
devido à parte de migração dos documentos, né? Então as dificuldades iniciais a gente foi superando isso e depois de 7 meses a gente removeu então a suíte. Em 2008, em outubro de 2008 foi quando a gente fez essa remoção. Em novembro de 2008 a gente começou a avaliar os pacotes administrativos, as ferramentas administrativas que o pessoal utilizava e que muitas delas eram dependentes do Windows. Então a gente começou a fazer uns testes usando o Wine, usando o DOS-Ebook, que tinha DOS aplicações que rodavam em DOS. Então, através desses testes, a gente tentava resolver as coisas de forma que isso não impedisse, porque a nossa ideia não era apenas usar o LibreOffice, usar o DF e outras ferramentas de software livre, mas era migrar também do sistema operacional. Então a gente tinha ideia de mudar para Linux, né, tirar realmente o sistema. E, na realidade, esse software administrativo acabava se enterrando um pouco. Então a solução que a gente teve na época para poder resolver isso foi uma solução mista, né? Usando o Windows Server 2003, o Terminal Server, para rodar esses programas, né, legados dentro de uma máquina e o pessoal acessar via RDesktop, né, que era o terminal remoto que a gente tem no Linux. Então dessa forma a gente conseguiu, na realidade era uma solução que a gente pensava assim de uma forma paliativa, até que esses sistemas fossem migrados, como atualmente o Mestre já está fazendo, migrando os sistemas para a web. Então todos os sistemas administrativos, sistemas de graduação, vários sistemas que têm sido desenvolvidos pela equipe de TI da universidade, tem sido feito justamente visando isso, a gente não depender do sistema operacional. Então todos os sistemas atualmente são feitos através da web. Nessa telinha aqui do programa do sistema de patrimônio, né, que a gente acabou fazendo ele funcionar no DOS-Ebook. Então eu emulava o DOS ali e estava rodando legal. Hoje já foi substituído isso também por um sistema web. Aqui a tela do Terminal Server, para que o pessoal acessava o Terminal Server para rodar os aplicativos, eles se autenticaram, tá? Pode passar, Lucas. Aqui um sistema de tramitação, que dependia do Windows, então o pessoal agora rodava isso através do Terminal Server também, não ficava mais preso na máquina. Bom, em abril de 2009 a gente começou a fazer então a migração para Linux. Mas como que a gente fez isso? A gente não chegou no usuário e foi impondo, não. Vamos trocar o teu sistema. Então a gente pegou voluntários. Quem quer que troque o sistema? Quem se oferece para poder fazer a substituição do sistema? Então foi o usuário da seção de patrimônio, né, que foi o primeiro usuário da administração que usou então o Linux. A gente nem imaginava que ele seria o primeiro. Né? Na época a gente usou o Ubuntu 9.04, a gente remasterizou ele. Pode passar aí, Douglas. Esse aqui é o José Levi, né, que é o nosso primeiro usuário de software livre. Então a gente remasterizou o Ubuntu, colocando os sistemas administrativos no menu, onde a pessoa clicava, ele abria lá o RDesktop e acessava, né, no servidor o sistema. Ele fechava e voltava para o Linux dele tranquilamente. Bom, depois a gente passou a avaliar, né, esse trabalho que estava sendo feito. Então a gente fez um questionário no Google Docs para que o pessoal pudesse responder. Né? A gente mandou na lista, então o pessoal que já estava usando responder. Claro que nem todos responderam. A gente teve na época que 61 colaboradores que responderam. Eram várias questões, mais uma que a gente destaca mais aqui, a questão da satisfação do usuário. Tá? O quanto que o usuário já estava satisfeito com a utilização do software livre. E nessa pesquisa, a gente teve aqui, olha, o resultado de 70% dos usuários já satisfeitos. Muitos disseram assim que não tinham se adaptado, outros falavam que queriam voltar para o Windows. Tá? Claro que esse é um caminho sem volta, né? A gente colocou isso só para saber. Mas na realidade a gente não tinha nenhuma intenção com relação a isso. Bom, com isso, com a implantação então nas sessões do Linux, a gente já eliminou esse problema, né? Vírus, worms, trojans, então a gente já não tinha mais esse tipo de problema. O pessoal há muito tempo já não sabe mais o que é isso. Né? Travamentos de operações ilegais, né? Esses travamentos normais que existiam também, a gente já não tinha mais. As máquinas que tinham Windows, né, que não tinham licença, e na realidade era a maioria, né? Não existia uma política na época com relação a licenças de software. Então a gente não tinha mais questão de Windows instalado. Tá? Eu pulo aquele quadro de TV, falei, isso não existe, né? Na universidade não existia mais isso na administração. Tá? Mas a coisa foi assim fluindo de forma gradativa. Né?
A gente não foi forçando o usuário, impondo, não. O pessoal via que outros estavam usando, que não era aquela coisa tão complicada assim, e se ofereciam também para poder fazer a implantação. A parte de suporte técnico, ela reduziu bastante. Claro que inicialmente a gente teve bastante suporte na questão da suíte, né, do LibreOffice, que tinha que ajudar o usuário, às vezes, nas dificuldades que eles encontravam. No Thunderbird também, na parte de e-mail. Atualizações automáticas do próprio sistema operacional Ubuntu. Tá? E também na parte de impressoras, ele precisava instalar uma impressora, ou ele perdia a impressora e tinha lá que instalava o driver. Só que muitas coisas que a gente fazia remotamente. Né? Usava o próprio serviço do Ubuntu, né, de acesso remoto, áreas de trabalho remoto, para poder fazer isso. Então lá na nossa sala mesmo, a gente conseguia fazer esse suporte. Tá? Usando também SSH, tá? Quando a gente podia fazer isso direto pelo terminal, a gente realizava também esse suporte assim. Então, realmente reduziu muito, né? Reduziu bastante essa questão de suporte. Bom, algumas conclusões que nós tiramos aqui com relação àquele questionário que a gente tinha feito. Nós tínhamos 70% dos usuários satisfeitos daqueles que responderam. 16% disse que não se adaptaram. 20% estavam insatisfeitos e 10% queria voltar ao Microsoft Office. E até o Windows também. Bom, uma conclusão, eu destaquei mais daquele final aqui para a gente mostrar a satisfação do usuário, mas nas outras questões, né, que o pessoal respondeu, deu para perceber o seguinte: aquelas pessoas que entraram, foram contratadas durante o processo de migração, não haviam recebido treinamento. Tá? Muitos desses que responderam que não se adaptaram, a gente percebeu que era justamente isso, que eram pessoas novas que estavam na unidade. Então, qual foi essa? Pode passar, Thomas. Foi justamente a gente fazer a capacitação dos usuários. Né? Treinar o pessoal no editor de texto, no LibreOffice, Writer, no Calc, Impress também, então eu coloquei que a gente já tem feito o Impress também, e no sistema operacional, para que eles se sentissem mais tranquilos, né, na utilização do programa. Porque muitos, o que aconteceu? O pessoal chegou, foram contratados e caíram direto com a máquina no sistema Ubuntu, né, coisa que eles não conheciam, por isso dessa dificuldade inicial. Então daí que eu percebi o seguinte: o pessoal tinha que ser capacitado. O usuário capacitado, ele vai ficar satisfeito, vai conseguir usar de uma forma, digamos assim, com mais firmeza, né? Não vai ter tanto aquele medo de estar usando uma coisa que ele não conhece. Então, com isso, a coisa foi melhorando. Depois disso, nós fizemos já outras 2 pesquisas também, tá? A gente vendo que o nível de satisfação do pessoal realmente aumentava, de acordo com a capacitação que a gente ia oferecendo a eles. Bom, acho que agora eu vou passar aqui para o Douglas, o próximo slide aqui, ele vai falar de uma experiência também, que na realidade essa experiência de solteiro, vamos dizer, nós tivemos sucesso. Mas o Douglas também, ele tentou fazer isso um pouco antes da gente, e ele vai contar para vocês. Bom, boa tarde a todos. Como o Valdir disse, a Unesp ela tem essa diversidade toda de estar espalhada pelo estado. E em São Vicente eu trabalho hoje, mudei para São Paulo, mas eu continuo trabalhando na Unesp, mas em São Vicente eu comecei a trabalhar em 2005. E ao final de 2005, a gente começou esse processo para tentar utilizar, no nosso caso, não toda a migração desse sistema operacional. A gente queria mudar inicialmente a suíte de escritório. Aí o que aconteceu? A situação que a gente tinha lá na época era, 2005, a gente utilizava o MS Office 2000 ainda, e essa licença já estava há muito tempo sem suporte, sem nada, o que estava causando muitos problemas com vírus e vulnerabilidades no sistema. E alguns usuários tinham, infelizmente, o Office pirata no computador. Aí o que o STI lá, que é o Serviço de Informática, fez? A gente fez um levantamento. Nesse levantamento nós comunicamos a diretoria, pedimos o apoio deles. A diretoria administrativa aceitou a ideia, falar:
para evitar problemas com pirataria, a gente vai fazer a migração. Conversamos com o diretor da unidade, com o diretor do campus, ele deu todo o apoio para a gente, isso aí foi legal. Isso no final de 2005. Aí no começo de 2006, a gente faz a substituição do Microsoft Office para LibreOffice. Feito a atualização em todas as máquinas, eram cerca de 80 na época. A gente começou a dar o suporte para os usuários. A gente tinha muito problema. A resistência do usuário à mudança é um dos principais fatores no que se diz respeito à utilização de software livre. Porque ainda tem aquela ideia, na época tinha muito mais, hoje ainda existe a ideia de que, porque é um software livre, normalmente é um software gratuito, não é de boa qualidade. A gente só tem coisa de boa qualidade quando investe muito dinheiro. E o LibreOffice é uma amostra de que isso não é verdade. O Ubuntu é uma amostra de que software livre pode ser bom e de qualidade e com resolução de problemas muito mais rápida. Bom, até aí tudo tranquilo, quase 2 anos de utilização de BROffice, que a gente ainda não tinha LibreOffice, mas a gente estava dando suporte para professores. Professor em universidade é um ponto fraco, porque qual que é o maior problema na migração? Compatibilidade. Naquela época a gente